Olá, turminha! Vamos de história? Peguem o livro de história de vocês. Nós vamos então para a nossa última semana utilizando livros, não é mesmo? Da página 130 a 135. Estamos na semana de 30 de novembro a 5/12. Iremos finalizar a matéria de história, o conteúdo de história. E na próxima semana estaremos vendo sobre Natal, atividades sobre Natal e outras atividades mais. Mas agora vamos de história? Vamos lá? Muito bem, vamos começar? Contribuição dos imigrantes. Você conhece alguém que saiu de seu país de origem para vir morar no Brasil? Desde a chegada dos primeiros portugueses, os imigrantes fazem parte da história do Brasil. Sua presença resultou em muitas contribuições para a economia, a sociedade e a cultura brasileira. No entanto, a história dos imigrantes não termina aqui. Muitos imigrantes continuam chegando ao Brasil, vindos principalmente de países da América Latina e da África. Eles buscam uma vida mais digna, fugindo muitas vezes de conflitos, catástrofes naturais e crises econômicas. Observem aí as duas imagens embaixo. Os imigrantes bolivianos desfilando lá em São Paulo e a apresentação de uma banda de imigrantes angolanos e congoleses. Temos também na página ao lado os venezuelanos reunidos em frente à sede da Polícia Federal em Roraima. Olha só, né? A diversidade cultural, a mistura dos povos aqui no nosso Brasil. Muito legal isso. Com eles aprendemos muitas coisas e eles também aprendem muito sobre o nosso país. Em 2010, um terremoto matou 230 mil pessoas e deixou mais de 1,5 milhão de desabrigados no Haiti. Devido a esse desastre natural, muitos haitianos já imigraram para o Brasil, principalmente para a região sul. Leia a reportagem a seguir e responda as questões. 1.005 estudantes haitianos já estão matriculados em escolas públicas brasileiras, 262 só em Santa Catarina. Boa parte deles na região que prosperou com a imigração. Blumenau foi fundada por imigrantes alemães. A Escola Municipal Lauro Müller tem o nome de um político descendente de alemães. Quase todas as crianças que estudam vêm de famílias que no passado viveram as privações e dificuldades da adaptação a um país estranho. A experiência radical do encontro de culturas diferentes está de volta a Blumenau. As colegas que vieram de longe são as estrelas da aula de geografia. De viajar, Guiné Estende saiu de Lesgueies para a capital, Porto Príncipe, dali para o Panamá, depois Venezuela e entrou no Brasil por Manaus. Foi a Brasília, São Paulo, até chegar a Blumenau, onde encontrou uma escola diferente da que conhecia. Essa é uma reportagem. Vamos responder? Por que o texto diz que o encontro de culturas está de volta a Blumenau? Porque inicialmente a região de Blumenau era habitada por povos indígenas, como os Caigangue e os Botocudo. A partir de 1850, recebeu os imigrantes alemães, italianos, poloneses, entre outros. E agora está recebendo os imigrantes haitianos, e que eles têm uma cultura diferente da nossa, né? Por que as crianças haitianas são consideradas estrelas da aula de geografia?
porque elas percorreram vários lugares, dentro e fora do Brasil, até chegar ao seu destino, a cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Por quantas cidades essas crianças não passaram, não é mesmo? Quantos lugares diferentes elas conheceram? Então, elas são estrelas da aula de geografia, elas têm muito a contar. Alimentação e diversidade cultural. Entre os costumes que caracterizam a cultura de um povo estão os seus hábitos alimentares, aquilo que costumamos comer, as receitas culinárias tradicionais e o modo de preparar alimentos são transmitidos de geração em geração e fazem parte do nosso patrimônio imaterial. O povo brasileiro é formado principalmente pela mistura de 3 culturas muito marcantes: a portuguesa, a africana e a indígena. Com a chegada de novas comunidades de imigrantes ao Brasil, outras tradições culturais somaram-se a essas 3. No caso da culinária, alguns exemplos são o preparo e o consumo de massas e pizzas, introduzidos pelos italianos, o cultivo e o consumo de verduras e legumes, difundidos pelos japoneses. Alguns alimentos africanos. O azeite de dendê é extraído de uma planta africana, o dendezeiro. Essa planta foi trazida para o Brasil por traficantes escravos no século XVI, mas durante muito tempo os brasileiros continuaram consumindo o azeite vindo da África, antes de fabricá-lo aqui. Já o quiabo foi trazido para o Brasil pelos africanos escravizados. Esse fruto é utilizado no preparo de diversos pratos brasileiros, como o frango com quiabo, prático típico do estado de Minas Gerais. De acordo com o texto, o povo brasileiro é formado por quais culturas? Ele é formado principalmente pela mistura de indígenas, portugueses e africanos, principalmente por esses 3, além dos outros imigrantes que depois chegaram. Pesquise e cite exemplos de hábitos alimentares introduzidos no Brasil pelos imigrantes. Bom, nós temos diversos alimentos, como pizzas e massas, que veio da Itália, quibe e esfirras dos sírios libaneses, frutas, legumes e verduras. Com relação às bebidas, temos alguns exemplos, como o vinho e o suco de uva, dos italianos também. O caruru é uma receita que provavelmente foi trazida ao Brasil pelos africanos escravizados. Atualmente, ele é um prato típico da culinária baiana. Leia ao lado alguns ingredientes usados no preparo desse prato e depois responda as questões. Caruru: 1 kg de quiabo, uma cebola grande ralada, 2 dentes de alho, meio quilo de camarão, 200 gramas de castanha de caju moída, 1 xícara de chá de azeite de dendê, gengibre ralado a gosto, suco de 1 limão. Você já provou o caruru? Ele é um prato típico de qual culinária? Ele é da culinária baiana. O que há em comum entre o dendezeiro e o quiabo? Ambos são originários do continente africano. Suponha que você foi à feira comprar ingredientes para preparar essa receita. De quantas gramas de camarão e de quiabo você precisaria? Então, de camarão, vamos precisar de 500 gramas. Meio quilo, 500 gramas. 1 quilo de quiabo é igual a 1000 gramas de quiabo. Imagine agora que você vai receber amigos que vivem em outra região do Brasil e gostaria de preparar para eles um prato típico de sua região. Que prato você prepararia? Escolha o prato, pesquise a receita e ajude um adulto a prepará-lo.
Depois traga o prato que você escolheu. Não vai dar, né? Mas vamos pensar. Se eu fosse receber alguém que mora em Minas Gerais, eu faria o pão de queijo ou um franguinho com quiabo. Se eu fosse receber alguém que mora no Nordeste, o que eu poderia fazer? E no Sul? E uma pessoa que mora no Norte? Pesquisem que tipos de prato que é típico em cada região do nosso Brasil. Em sua opinião, quais são as diferenças entre a imigração que aconteceu no século XX e a que acontece atualmente? Quais são as diferenças? Ambos vêm em busca de uma vida melhor. Mas o que acontece de diferente? Agora, os brasileiros, as pessoas que moram aqui, estão melhor preparadas para receber outros imigrantes, né? E com a globalização, com a internet, fica até mais fácil conhecermos um pouquinho da cultura desses imigrantes que chegam e até aprender o seu idioma. E eles também, né? Cite um aspecto que diferencia a imigração dos judeus da imigração de outros povos para o Brasil. Os judeus, eles vieram para o Brasil fugindo de uma perseguição religiosa ou étnico-racial. Eles tinham as suas crenças e isso não era aceito pelos alemães que o perseguiam. Enquanto outros povos que vieram aqui para o Brasil em razão de crises econômicas, como os espanhóis, os chineses, os italianos, que mudaram dos seus países porque lá estava vivendo uma crise econômica. Então eles vieram aqui em busca de trabalho. Já também catástrofes naturais ou guerras em seus países, como é o caso dos haitianos e muitos outros descendentes, né? Pesquisem mais. Observe a fotografia. O que a fotografia documenta? Imigrantes da Letônia que vieram para o Brasil no século XX. Letônia é um país báltico. Essa fotografia, ela é atual ou é antiga? Antiga, né? Como nós percebemos que ela é antiga? Por ela ser preto e branco, pelo tipo de roupa que as pessoas estão usando, pela postura das pessoas na foto. Hoje em dia não tiramos fotos com essa postura mais, não é mesmo? Terminamos a unidade 9, terminamos o livro. E aí, reconhece a cultura brasileira como resultado da mistura de diferentes tradições, de diferentes culturas? Compreende que o problema do preconceito e as suas consequências? Compreende por que devemos tratar todos iguais? Sabe identificar algumas contribuições dos imigrantes para a nossa cultura brasileira? Lembra dos pratos típicos, da forma de falar, de se vestir, de dançar? Não esqueça de mandar as fotos das atividades da página 134. Pessoal, parabéns! Conseguimos concluir nossas tarefas desse livro. Eu desejo de coração tudo de melhor para vocês. Beijos e semana que vem com atividades diferentes. Não iremos mais usar o livro. Beijos da Pro para vocês com carinho.